Olá! Hoje iremos falar sobre tentativas de renovação, tendências atuais, acadêmicas Carla Barbosa e Letícia Grasso. Estúdio Arthur Casas, arquiteto brasileiro, 59 anos, formado pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, dirige o Estúdio Arthur Casas, com escritórios em São Paulo e Nova York. Com projetos identificáveis e reconhecidos no Brasil e no mundo todo. São destaques em seu trabalho o compromisso com o meio ambiente, o qual faz uso de técnicas inovadoras e materiais reciclados. Desde 1999, o Estúdio Arthur Casas ganhou notoriedade e, ao longo dos anos, recebeu diversos prêmios, nacionais e internacionais, como o World Architecture Festival, Best of Year, entre vários outros. O pavilhão de Arthur Casas foi desenvolvido para representar o pavilhão do Brasil, na Expo Milão, em 2015. A Casa NVD foi projetada para um casal e seus 3 filhos. Está inserida em um terreno rodeado pela Mata Atlântica, no interior de São Paulo. O projeto tem seu programa distribuído em um dinâmico jogo de volumes com grandes balanços e vãos livres. A integração máxima entre os ambientes e a amplitude dos espaços são características marcantes do projeto. Luiz Carlos Orsini, formado em paisagismo, foi o responsável por buscar dar continuidade à mata nativa do entorno. O projeto foi concluído em 2019 e conta com 1.277 metros quadrados de área construída, cuja proposta é uma residência de final de semana para momentos de relaxamento e lazer da família. A análise do terreno foi fundamental na concepção do edifício Ícaro, que conta com 3 torres. Os objetivos iniciais foram aproveitar a iluminação natural ao máximo e garantir privacidade aos apartamentos. Assim, as torres não poderiam sombrear umas às outras, mas era importante inibir o contato visual entre as unidades. Foram realizados vários estudos, inclusive foi utilizado um drone para analisar as possibilidades de vistas e estudo da insolação nos andares mais elevados. As floreiras, além de marcar a identidade do conjunto, ajudam a filtrar a visão dos apartamentos. As varandas permitem a circulação por quase todo o perímetro dos pavimentos, diluindo as fronteiras entre interno e externo e imprimindo a sensação de se estar em uma casa. O conceito de permeabilidade e transparência pautam o projeto que foi concluído em 2019, com 19.743 metros quadrados, localizado em Curitiba, Paraná. 25 anos de história e um projeto original realizado há mais de 17 anos pelo estúdio. O restaurante Kosushi procurou novamente a equipe, mas desta vez a missão era de atualizar e modernizar a unidade principal. A ideia começou com uma nova fachada para o restaurante. Os elementos arquitetônicos originais foram preservados, já que se mantiveram interessantes e resistentes aos modismos e tendências. A fachada ganhou uma grande vitrine, permitindo uma maior permeabilidade entre o espaço interno e a rua. O jardim posterior se tornou uma área de permanência e o paisagismo completou toda a decoração. A reforma do restaurante, de 283 metros quadrados, localizada em São Paulo, foi concluída dentro de um ano, em 2017. Nascida no Rio de Janeiro, Carla Joaçaba é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula em 1999 e mestre pela PUC, Rio. A partir de 2000, começou a atuar em seu próprio escritório e se tornou uma das mulheres mais importantes da arquitetura brasileira. A sensibilidade da arquiteta, presente em sua fala tranquila, aparece em seus projetos, que misturam tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social. Além de várias premiações, a arquiteta foi convidada pelo Vaticano para participar da 16ª Bienal de Arquitetura de Veneza, realizada no primeiro semestre de 2018. Carla Joaçaba é conhecida por seu trabalho de caráter experimental, em instalações temporárias e habitações. Seus projetos residenciais chamam a atenção pela arquitetura moderna e orgânica. Durante o desenvolvimento de seu projeto Casa Rio Bonito, a arquiteta revela que a proximidade do rio foi o fator determinante na escolha do partido. O projeto, composto por 2 espessos muros de pedras, sustentam 4 vigas metálicas, nas quais se apoiam as lajes de piso e cobertura. O peso da estrutura contrasta com a leveza do vão, realçada por 2 clarabóias que separam a laje de cima dos muros estruturais. Na parede dos fundos, as janelas são rasgos do chão ao teto,
que dão continuidade vertical à horizontalidade das clarabóias. A casa, suspensa do chão, fica protegida da umidade e das intempéries e, ao mesmo tempo, permite a visão do rio passando. No exterior, a escada construída pela subtração escalonada das pedras do muro leva ao terraço, o observatório das estrelas. Água e fogo, peso e leveza, arcaico e moderno, na cosmologia do habitat, definem o projeto. A casa-varanda foi feita para a neta do arquiteto Sérgio Bernardes, casada com um artista plástico colombiano. De início, queriam que a casa se parecesse com a Casa Lota, feita por seu avô em 1950, de onde permaneceram alguns materiais, como o teto. A casa divide o terreno longitudinalmente em dois. A clarabóia de fora a fora é um rasgo que acentua essa divisão. Com a vantagem do aço, o estrutural em perfis soldados de aço cortem foi levantado em apenas 15 dias. A região, montanhosa e sujeita a inundações, motivou a suspensão do piso em 80 centímetros do chão. A Casa Santa Teresa está totalmente adaptada ao terreno e é invisível vista da rua. Ela se desenvolve como um pavilhão paralelo às linhas do entorno. Do nível mais alto para o mais baixo, há uma distância de 2 metros, onde os dois níveis são conectados por uma galeria envidraçada. O desafio inicial foi desenvolver o projeto com baixos custos, onde o princípio era uma estrutura leve. Para garantir a privacidade dos moradores, a opacidade desenha silhuetas vistas de dentro e de fora. Quem se move para dentro vê a sombra de uma árvore velha ao lado do perímetro da construção, e quem está de fora pode ver apenas a silhueta. O projeto foi concluído em 2017 e conta com 140 metros quadrados e fica em uma encosta em Santa Teresa, um bairro montanhoso na região central do Rio de Janeiro, em uma área verde com mais de 10 metros de irregularidade no terreno. Em seu projeto, Pavilhão de Santa Fé, buscando pela essência do projeto do que é a capela, tem-se os elementos essenciais, que são a cruz e o banco, onde você senta para olhar a cruz. O projeto conta com uma cruz em pé e uma deitada, que colocada de forma espelhada faz com que ela se desapareça, representando a metáfora da passagem da vida, do existir. Segundo as palavras da arquiteta, você não entra na capela, você está na capela. A cruz, composta por 4 vigas de 8 metros, desenha um espaço, fazendo ele existir. A ideia da viga horizontal mais baixa, junto com o banco, servem para configurar o espaço. A intenção do local é mostrar que a capela pode ser em qualquer lugar. O espaço de contemplação pode variar. Assim, uma casa pode ser uma capela, ou seja, não há um lugar único e específico para isso, de acordo com a arquiteta. Nietzsche Arquitetos, fundada em 2000 pelos irmãos Pedro e Lua Nietzsche. O escritório, que leva o sobrenome da família, tem se destacado entre os fenômenos da nova geração de famosos arquitetos brasileiros. O portfólio da equipe do Nietzsche Arquitetos é caracterizado pelo desenvolvimento de projetos residenciais e comerciais, sempre com um toque elegante e funcional, em que buscam constantemente aliar muita técnica arquitetônica com toda a poesia da arte. O conjunto de casas Bernarda Luiz foi projetado para conciliar a tranquilidade, a segurança e o aconchego de uma vila com a exclusividade e a privacidade de uma casa isolada. Todas as casas possuem um jardim central e varandas integradas a ele. Assim, todos os ambientes da casa recebem luz e ventilação natural. A cobertura também funciona como um amplo terraço. Seu entorno possui uma grande área livre, toda arborizada com piscina, sauna e academia. As 5 casas foram pensadas diferentes, ampliando as possibilidades de escolha do morador. Com um terreno bem grande, os proprietários desejavam uma casa de fim de semana, mas com um programa para todas as necessidades e, sobretudo, para o acolhimento de hóspedes. A equipe fez a varanda o mais generosa possível, para integrar a casa com o lado de fora. A varanda tem 57 metros de comprimento, pois era um desejo dos moradores, para que todos os ambientes fossem voltados para a represa e para as montanhas da Serra da Mantiqueira, que se erguem ao fundo. A estrutura da casa é um mix de materiais predominantes. O conjunto é estruturado basicamente com concreto, madeira, alumínio e vidro.
cada um inserido onde consiga ser notado, sem se sobressair sobre os demais. Grandes vãos e planos de vidro rodeiam a residência e permitem a circulação abundante em todos os ambientes, garantindo iluminação natural durante boa parte do dia, sempre integrando a natureza com a arquitetura. Estúdio MK27. Márcio Kogan nasceu em São Paulo em 1952. Se formou em arquitetura e urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1976. Fundou o estúdio MK27, que está localizado na cidade de São Paulo. O estúdio prega o trabalho em equipe e eu sou apenas uma peça da engrenagem. Tenho prazer em dividir os méritos. A arquitetura é um trabalho coletivo, segundo as palavras do arquiteto. O escritório já coleciona mais de 250 prêmios, nacionais e internacionais, como a Bienal de Arquitetura de São Paulo, Record House, Bienal de Arquitetura de Buenos Aires, dentre vários outros. Admirador da arquitetura moderna brasileira e, sem dúvida, um dos mais premiados de nossos arquitetos na atualidade. Suas obras retratam a simplicidade das formas, o conforto e a integração entre interior e exterior, que são bem marcantes. A Casa MM é organizada pelo cruzamento de dois eixos perpendiculares em um único andar térreo. Em um dos eixos, há a volumetria horizontal da casa, com sua cobertura verde, que eleva a grama do terreno e funde com o entorno da construção. A varanda faz a transição entre o interno e o externo. Todos os ambientes têm ventilação para o exterior, através de portas camarão de madeira, brise-soleil, que também podem ser inteiramente abertas. Além disso, o teto verde funciona como um isolante, além de conferir caráter marcante à volumetria. O projeto conta com 745 metros quadrados e foi concluído em 2012, em Bragança Paulista. O Vertical Itaim é um pequeno edifício com 13 andares e 10 apartamentos em São Paulo, que uniu a simplicidade e a busca por espaços generosos, junto à composição de materiais. A fachada, composta por concreto armado aparente, combinada a painéis móveis de madeira, servem para sombrear também os ambientes. A versatilidade dos apartamentos possibilita que a planta seja rearranjada de acordo com as necessidades da família, criando uma arquitetura versátil e dinâmica, confortável e funcional para os moradores, com grande integração do ambiente interno com o externo. Cada apartamento possui uma área de 144 metros quadrados. Com 5 prêmios, a Casa da Mata é uma das criações do estúdio mais contempladas. Natureza e arquitetura se conectam de forma sublime nesta residência situada no Guarujá, litoral de São Paulo. Isaiah Winfield nasceu em São Paulo em 52 e se formou pela Universidade de Mackenzie. Além de arquiteto, também é cineasta e cenógrafo. Desfruta da arquitetura minimalista e elegante, perfeitamente construída com sofisticação, para dar vida às suas obras arquitetônicas de design de móveis ou interiores. Além das várias premiações, o arquiteto conquistou a medalha de ouro pela Idea Awards, outro prêmio devido ao projeto da Livraria da Vila. Em sua visão, luxo é ter em casa aquilo que nos deixa felizes, espaços que nos levem a respirar profundamente, a nos espantar, a pensar, a estranhar, nos emocionar. Luxo para Isaiah Winfield é, antes de tudo, liberdade criativa. Para acomodar o programa da residência Gênesis de 2.700 metros quadrados, destinada a uma família com intensa vida social, em um terreno de acentuado declive e cuja porção mais plana se encontra no alto e no fundo do lote, foi distribuído ao longo de 3 pavimentos, deixando o jardim, a piscina e a área social na parte mais alta. 2 varandas e o jardim garantem a integração entre interior e exterior. A Casa Cubo, localizada no bairro de Jardins, em São Paulo, conta com uma área construída de 715 metros quadrados e é a iniciativa de um casal de colecionadores de arte contemporânea. Eles desejavam uma casa multifuncional, com todas as funções básicas de uma casa, mas que poderia servir de alojamento temporário para artistas em visita na cidade e oferecer um local adequado para o desenvolvimento e exposição de obras de arte. Foi desenvolvida a partir de um bloco em forma de cubo, dividido em 3 andares e um mezanino. O branco, predominante na paleta de cores, e o piso de cimento queimado criam um ambiente perfeito para a exposição de diversas obras de arte,
incluindo as esculturas suspensas criadas pelo artista Anthony Gurley. Suas obras de caráter contemporâneo retratam a simplicidade das formas e linhas retas. O edifício 360 possui 22 pavimentos e comporta 7 tipos de apartamentos. O terreno, que possui um acentuado declive, permitiu que os níveis inferiores fossem apenas parcialmente aterrados. Assim, há sempre duas faces abertas à luz e ventilação. Thiago Bernardes nasceu no Rio de Janeiro, em 1974, graduado em 88 pela Universidade Santa Úrsula. Bernardes Arquitetura é fruto de uma história que atravessa gerações. O espaço foi criado em 2012, onde há liberdade para desenvolver novas pesquisas e criar novas parcerias. O escritório conta com diversas premiações, dentre elas é vencedor do Prêmio de Voto Popular na categoria Concept Plus, com o projeto da Casa Pipa. Para o arquiteto, nunca há um conceito ou estilo definido para seus projetos, pois cada um é desenvolvido em relação à forma que ele se encaixa no terreno, onde está localizado. A Casa Delta foi projetada para um casal e seus 3 jovens filhos passarem os finais de semana, em um terreno com um acentuado declive numa reserva da Mata Atlântica. Distribuído em níveis que se adaptam ao terreno, combinado de um terraço com vista para o mar, esta organização espacial flexibiliza o uso da residência, já que o terraço foi pensado como um pavilhão autônomo, preparado para receber o casal. O projeto amplia a experiência de habitar, embasado por estratégias que protegem o abrigo construído, ao mesmo que o torna possível usufruir da vivência integrada à natureza existente. Cercada pela floresta do bairro de Joá, no Rio de Janeiro, a capela foi projetada para se integrar à vista e receber as celebrações da família. O local da capela antes era inabitado, agora conta com 43 metros quadrados construído. Cercada pela floresta e com vista privilegiada do céu e do mar, devido à elevação de seu terreno, a estrutura foi pensada para integrar-se ao máximo sem alterar o entorno. O desejo de síntese norteou a concepção do projeto, que nasce da vontade de permitir ao visitante alcançar um espaço antes inacessível, em meio às copas das árvores, a experiência de contato com a natureza intensificada, de acordo com a equipe do projeto. Fernando Forte, Lourenço Gimenez e Rodrigo Marcondes Ferraz são formados pela FAUSP entre 2001 e 2002. Entre pós-graduações, especializações e ampla experiência de canteiro, suas características pessoais e profissionais são distintas, porém complementares, o que resulta em uma visão arquitetônica bastante ampla, revelada para cada projeto. O escritório nasceu com o propósito de produzir uma arquitetura contemporânea, sem restrições ao uso de materiais, técnicas construtivas e escalas. Dentre as diversas premiações, podemos citar o Prêmio Brasil Galvanizado, Loja Líder, segundo lugar na obra do ano, Casa das Pérgolas Deslizantes, entre vários outros. Em um terreno de 800 metros quadrados, a nova unidade ganhou um projeto criativo e com traços contemporâneos. A loja Líder possui um desenho da fachada que consiste em uma série de plataformas suspensas e sobrepostas irregularmente. A intenção do escritório era conseguir tanto proteção contra o sol poente, quanto obter uma arquitetura marcante, que se revelasse intimamente com o paisagismo e com as construções ao redor. A fachada envidraçada traz a transparência fundamental para atrair o cliente. Os jardins suspensos, o mezanino, a estrutura e o forro de madeira são elementos que se sobressaem no projeto. Desenvolvido pela arquiteta Juliana Freitas, o paisagismo ajuda a reforçar a sensação de ambiente acolhedor e o conceito contemporâneo da obra. A Casa das Pérgolas foi desenvolvida para um casal de professores universitários, que procurou a equipe para desenvolver o projeto em um condomínio, com um terreno de 500 metros quadrados, onde ficou decidido que seriam feitas coberturas móveis, ora abertas, como pérgolas, ora fechadas, para não deixar a chuva passar. Essas coberturas poderiam ser ajustadas conforme a utilização da casa, deixando entrar mais ou menos sol, ou estendendo um beiral nesta ou naquela fachada. A Casa Rex é considerada uma mistura perfeita entre o áspero e o elegante. O projeto é a sede de um estúdio de design gráfico, que tem como principal característica o uso de materiais de demolição em todo o seu complexo.
A fachada, por exemplo, foi feita a partir de pedras e britas, utilizadas na contenção de barrancos em estradas. Peças de concreto pré-moldadas, geralmente utilizadas para a canalização de córregos, foram distribuídas pelas paredes. O empreendimento possui 630 mil metros quadrados. Não há fórmulas pré-definidas ou rígidas. A cada desafio, partimos do zero e fazemos do desenho o nosso instrumento de pesquisa para elaborar uma nova visão de edifício, de objeto e de cidade. FGMF. Alex Hanazaki é o grande nome do paisagismo moderno no Brasil. O escritório Hanazaki Paisagismo é considerado um dos mais criativos escritórios de arquitetura externa do Brasil, sendo também o único escritório brasileiro vencedor 2 vezes do Prêmio Professional Awards American Society of Landscape Architects. A mais respeitada associação de paisagismo do mundo os escolheu como autores de um dos jardins residenciais mais bonitos do mundo, em 2014, e como um dos jardins mais bonitos do mundo na categoria geral em 2017. Com suas próprias mãos, Alex Hanazaki extrai da natureza formas, cores e texturas e as traduz em paisagens modernas, cria ambientes minimalistas em conceito e cuidado, feitos de detalhes que flertam com o purismo e seus significados. Para ele, o paisagismo também é qualidade de vida e leva consigo o desafio de cada projeto criar jardins como uma obra de arte. Assim como os elementos construídos, a vegetação, quando projetada, é capaz de trabalhar uma série de estímulos, propriedades e funções. Rosa Clias é uma arquiteta paisagista brasileira que nasceu em 1932 e é considerada uma das mais importantes na história do paisagismo moderno e contemporâneo. A dama do paisagismo brasileiro recebeu o colar de ouro do Instituto de Arquitetos do Brasil. E é dela o olhar que ajudou a elaborar grandes projetos paisagísticos nacionais, como a revitalização da Avenida Paulista, na capital de São Paulo em 1973, onde também assinou o Parque do Anhangabaú e o Parque da Juventude Dom Evaristo, este projeto premiado pela Bienal de Arquitetura de Quito, em 2004. A gente não fala em paisagismo, e sim em arquitetura da paisagem. Através da questão do planejamento paisagístico, eu vi a importância da antropologia. Não dá para desligar as coisas. Para que a gente faz os parques? Não é só para ter áreas verdes, é para as pessoas usarem. Digo que o arquiteto paisagista tem síndrome de Deus, porque cria lugares, cria paisagens. Agradecemos a todos pela atenção.